Good evening. Boa noite. I want to thank all of you Eu gostaria de agradecer a todos vocês for your attention and charity, pela a sua atenção e pelo seu amor for the interaction that you've given to me, e pela interação que os irmãos têm tido comigo, for respectfully and even sometimes eagerly hearing por ouvirem de maneira tão respeitosa e muitas vezes de maneira ansiosa the Word of God that I've preached to you. a palavra de Deus que tenho pregado a vocês. I want to thank my colleague Roberto Coelho. Eu gostaria de agradecer ao meu colega Roberto Coelho. I'd like to say he's done an excellent job translating for me, Eu gostaria de dizer que ele fez um excelente trabalho traduzindo para mim, como é que ele vai saber? but of course I have no idea. Claro, eu não tenho a menor ideia. He's threatened me many times. Ele já me ameaçou muitas vezes. If I do something wrong, he'll just twist everything I say. Se eu fizer alguma coisa que ele não concorda, ele falou que vai fazer bem diferente. And he really was resisting, Ele realmente estava resistindo bastante, shaking his head no, dizendo não com a cabeça, when I was explaining Matthew 16 this morning. quando eu estava explicando Mateus 16 hoje de manhã. I'd also like to thank Mark and Anita Swedberg Eu gostaria de agradecer também o pastor Mark e a Anita Swedberg for the very kind invitation to come pelo convite gracioso para chegar aqui, and for the fellowship and friendship. e pela comunhão e pela amizade. I've had both of these men in my church way out in the far Netherlands of Minnesota. Esses dois homens já tiveram visitando a minha igreja lá na longínqua a cidade de Granite Falls, lá em Minnesota. And a long time ago, E faz um tempo já, in a galaxy far, far away, numa galáxia há muito, muito tempo atrás. Roberto and I went to seminary together. Roberto e eu frequentamos o seminário juntos. And he's been trying to set me straight ever since. Ele está tentando me colocar no caminho certo desde então. It's been a real honor to be with you this week. Tem sido uma grande honra ter estado com vocês essa semana. And my heart is full E meu coração está cheio. from the fellowship that we've enjoyed. Cheio de gratidão pela comunhão que temos tido juntos. And my back is aching E minhas costas estão doendo after soccer last depois night. do futebol ontem à noite. Football last night. Please open your Bibles to 1 Timothy. Por favor, abram suas Bíblias comigo para 1 Timóteo. I'm going to ask Roberto to read verses 11 through 16. Vamos ler juntos então os versos de 11 a 16. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Let us pray. Vamos orar. Father, again we come before your throne, Pai, mais uma vez nós nos achegamos diante do teu trono and we know that we are weak, e reconhecemos que somos fracos and that without Christ we can do nothing. e que sem Cristo não podemos fazer nada. And so we seek your face Então buscamos a tua face. and ask that you would bless the ministry of your word tonight, Pedimos que o Senhor abençoe o ministério da tua palavra esta noite, that it would be at work within us, que possa operar em nossos corações, so that we would be faithful in our callings para que possamos ser fiéis nos nossos chamados and be the churches we should be, e que possamos ser as igrejas que devemos ser, for the praise of your glory para o louvor da tua glória and of your Son, Jesus Christ, e da glória do teu Filho Jesus Cristo. in whose name I pray. E no nome dele eu oro. Amen. Amém. When we speak of church practice, Quando falamos da prática da igreja, one obvious part of a church is her pastor. uma parte bastante óbvia da igreja é o seu pastor. One distinctive of Baptists E um dos distintivos dos batistas, that is related to pastoral work
que tem a ver com a obra pastoral ou o trabalho pastoral, is the Baptist approach to Christian ministry. é o ponto de vista batista sobre o ministério cristão. The Baptist manner of Christian ministry E a maneira como os batistas entendem o ministério cristão really isn't all that unique to Baptists. não é uma coisa tão exclusiva aos batistas. Arguably, we share this in common Talvez nós tenhamos isso em comum com outras pessoas, with the reformers. com os reformadores. But the goal of this message Mas o alvo desse estudo, dessa mensagem, is to make very clear é que para que fique bastante claro what is the nature of Christian ministry. qual é a natureza do ministério cristão. This morning I spoke on congregational government. Hoje de manhã eu tratei do assunto do governo da congregação, o congregacional. Christ commands local churches to govern themselves. E Jesus Cristo ordena que as próprias igrejas locais se governem a si mesmas. This raises another question. E isso levanta outra pergunta para nós, outro questionamento. What then is the role of pastors? Então qual é o papel dos pastores? Doesn't the scripture call the pastor a bishop or overseer? Será que a palavra de Deus não chama o pastor de bispo ou supervisor? And what is it that pastors do? Então o que é que os pastores fazem? How do they shepherd a congregation Como é que eles pastoreiam uma congregação? when we hold to congregational government? Quando nós vamos ter a posição do governo congregacional? Well, the task of ministers Então a obra dos ministros in Christian ministry no ministério cristão and their leadership in a Christian church e a sua liderança numa igreja cristã are very much connected. estão muito conectados. We will this evening first establish what the work of a pastor is. Então, em primeiro lugar, esta noite vamos estabelecer qual é a obra ou o trabalho de um pastor. Then to underscore this, E para enfatizar isso, I will focus on 1 Timothy 4:11 through 16. eu vou focar em 1 Timóteo 4, de 11 a 16. Then I will explain pastoral authority in the New Testament. E depois vamos ver a autoridade do pastor no Novo Testamento. Let's talk first about the work of the pastors. Então vamos, em primeiro lugar, tratar sobre o trabalho dos pastores. All Christians are capable of speaking God's word. Todos os cristãos têm a capacidade de falar a palavra de Deus. Yet Christ has called certain men Mas ainda assim, o Cristo chamou alguns homens em específico to give themselves especially to this task. para que se devotem especialmente a essa obra específica. We saw this in Ephesians 4. E já vimos isso em Efésios capítulo 4. Christ gives gifts to his churches. Jesus Cristo deu dádivas à igreja. Paul says in 2 Corinthians 5:18 E Paulo diz em 2 Coríntios 5:18 that God gave us the ministry of reconciliation. que Cristo nos deu o ministério da reconciliação. In 1 Timothy 1:12, E em 1 Timóteo 1:12, he says that Christ appointed him to his service. Paulo diz que foi o próprio Cristo que o colocou no ministério, o escolheu para o ministério. And yet we must qualify this consecration to service. Então precisamos qualificar essa consagração ao ministério. All ministers are still believers saved by grace, Todos os ministros do evangelho ainda são crentes que foram salvos pela graça. and not a higher class of saints. E não são uma classe mais elevada de santos. We're built together into a holy building with the apostles. Estamos sendo edificados juntos como uma estrutura, juntamente com os apóstolos. Excuse me. Ephesians 4:11 conveniently lists church offices. E convenientemente, Efésios capítulo 4 lista os ofícios da igreja. The apostles, the prophets, Os apóstolos, os profetas, the evangelists, os evangelistas the pastors and teachers. e os pastores e doutores. Of these 5 offices, Desses 5 ofícios encontrados aí, Christ no longer calls men in the first 2 roles. Jesus Cristo não chama mais homens para os 2 primeiros ofícios. Their ministry was foundational for the church. O seu ministério foi fundacional ou de fundamento na igreja. Christ still calls men Mas Cristo ainda chama to homens serve in the last 3 of these offices. para trabalharem nesses últimos 3 ofícios listados. Evangelists, Os evangelistas, which I take to be church planters, o que eu entendo que significa aqueles que plantam igrejas, pastors, os pastores and teachers. e os mestres ou doutores. And although all church members have a role E apesar de que todos os membros da igreja têm um papel to speak God's word to other believers, de comunicar a palavra de Deus para outros cristãos, Christ here appoints certain men
Jesus Cristo, de maneira especial, chama alguns homens to serve his churches in an official capacity, para servir nas igrejas numa capacidade oficial, as we'll see in a bit. quando veremos em instantes. These appointed men, when they do their work well, Esses homens escolhidos, quando fazem a sua obra bem feita, equip believers in their own responsibility eles aperfeiçoam, equipam os cristãos na sua própria responsabilidade to know and speak God's word to others. de conhecer e proclamar a palavra de Deus para outras pessoas. The nature of Christian ministry not only teaches us about the role of pastors, Então, a natureza do ministério cristão não somente nos ensina a respeito do trabalho dos pastores, but it also points to the means mas também demonstra para nós a maneira como isso é feito. by which God gives spiritual growth A maneira com que Deus dá o crescimento espiritual to Christ's church through the Spirit. para a igreja de Cristo através do Espírito. The Roman church A igreja romana puts the Eucharist at the center of its liturgy põe a Eucaristia no centro da sua liturgia and at the center of their theological understanding e também no centro do seu entendimento teológico, a igreja apostólica romana, of how Christians receive Christ's grace. de como os cristãos devem receber a graça de Deus. And it's literally at the center E está realmente bem no centro do que eles fazem, in their church buildings. nos seus prédios e nas suas igrejas. In our churches, Nas nossas igrejas, while Scripture doesn't tell us where to put the pulpit, mesmo que a palavra de Deus não nos ensina aonde devemos colocar o púlpito, Baptists often put the pulpit at the center. os batistas muitas vezes colocam o púlpito bem no centro. There's a reason for that. E há uma razão para isso. We find one of the earliest ideas of pastoral ministry E encontramos uma das ideias sobre o ministério pastoral mais antigas in Acts 6. no livro de Atos, capítulo 6. We've already looked at this a couple times this week. E já olhamos essa passagem algumas vezes essa semana. What interests us tonight E o que nos interessa nesta noite is the 12's description of their work. é a descrição dos 12 apóstolos a respeito da sua obra. In verse 2, they say that it's not right E no verso 2 eles dizem, não é certo, não é razoável, for them to give up preaching the word. que eles deixem de pregar a palavra. Then in verse 4, E também no verso 4, but we will devote ourselves mas nós perseveraremos to prayer na oração and to the ministry of the word. e no ministério da palavra. The 12 sense a deep responsibility Os 12 tinham grande e profundo senso dessa responsabilidade, to devote themselves to these two necessary tasks. de gastarem o seu tempo, ou gastarem a sua perseverança nessas duas tarefas, de perseverarem nessas duas tarefas. This same spirit of necessity E essa mesma necessidade is found in Paul também é encontrada na vida de Paulo, in 1 Corinthians em 9:16. 1 Coríntios 9:16. For necessity is laid upon me. Porque me é imposta essa necessidade. Woe to me if I do not preach the gospel. Ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Consider what the word does back in Ephesians 4. Considere o papel da palavra, o que ela faz em Efésios capítulo 4. Jesus gave the different offices to the church Jesus Cristo deu esses diferentes ofícios à igreja to equip and build them up in verse 12 para equipar ou aperfeiçoar os santos, verso 12. for unity in the knowledge of Christ and spiritual maturity in verse 13. Para a unidade da fé e o conhecimento do Filho, no verso 13. The word prevents spiritual immaturity and instability in verse 14. A palavra de Deus vai impedir a imaturidade e a inconstância, no verso 14. And then in verse 15, he continues to describe the purpose of teaching. E no verso 15 ele continua a descrever o propósito de ensinarmos. Rather, speaking the truth in love, Para que sigamos a verdade em amor. we are to grow up in every way Devemos crescer em tudo, into him who is the head, naquele que é a cabeça, into Christ. em Cristo. What the 5 offices have in common O que os 5 ofícios têm em comum is the communication of God's word. é a comunicação da palavra de Deus. There's a further result in verse 16. Há ainda mais um resultado que vemos no verso 16. The word gives the church the ability to build itself up in love. A palavra de Deus dá à igreja a capacidade de se edificar em amor.
Ephesians 4 presents the Word of God Então, Efésios 4 apresenta a palavra de Deus as the Spirit's key instrument for spiritual maturity. como sendo o instrumento principal do Espírito Santo para a maturidade cristã. We've looked at 1 Thessalonians several times as well, E já vimos 2 Tessalonicenses várias vezes também. where Paul speaks of the gospel's success in that city. Quando Paulo fala do sucesso do evangelho naquela cidade. And at the end of verse 13, he says, E no final do verso 13 ele diz "You accepted it not as the word of men, que vós a receberam não como a palavra de homens, but as what it really is, mas como que realmente era the word of God, a palavra de Deus which is at work que está operando em vós, in you believers." em vós que sois cristãos. The word works within believers A palavra de Deus opera na vida dos cristãos for their spiritual good. para o seu bem espiritual. And if you've been a believer for any period of time, E se você já é um cristão há algum tempo ou por qualquer tempo de verdade, you know that this is true. você sabe que isso é verdade. In the pastoral epistles, Nas epístolas pastorais, we see several emphases nós vemos muitas vezes essa mesma ênfase. on preaching the word of Christ for believers' spiritual growth. ênfase na pregação da palavra de Deus para o crescimento dos crentes. Paul urges Timothy to continue to teach the apostolic deposit. E Paulo exorta Timóteo para continuar ensinando o depósito apostólico que ele recebeu. In 2 Timothy 2:13, E em 2 Timóteo 2,13, follow the pattern of the sound words that you have heard from me. siga o padrão da palavra sã que você aprendeu de mim. And then Timothy's task is plain in the next verse. E a obra de Timóteo é bastante clara no próximo versículo. Remind them of these things. Traze essas coisas à memória. And then Paul gives this solemn charge in chapter 4, verses 1 and 2. E Paulo dá a ele essa tarefa solene no capítulo 4, versos 1 e 2. I charge you in the presence of God and Christ Jesus, Conjuro-te diante da presença de Deus e do Senhor Jesus Cristo, who is to judge the living and the dead, que há de julgar os vivos e os mortos. and by his appearing and his kingdom, E na sua vinda e no seu reino, preach the word. pregues a palavra, Be ready in season and out of season. instes a tempo e fora de tempo. Reprove, rebuke, and exhort Redarguas, repreendas, exortes, with complete patience and teaching. com toda a longanimidade e ensinamento ou doutrina. That's 2 Timothy. Lá está em 2 Timóteo. In 1 Timothy, E em 1 Timóteo, again and again, vez após vez, we see the importance of God's word in churches. nós vemos a importância da palavra de Deus nas igrejas. At the very beginning of the book, Bem no começo da sua epístola, Paul wants Timothy to keep other ministers from teaching any different doctrine. Paulo quer que Timóteo impeça outras pessoas de ensinarem qualquer outra doutrina diferente. He says in 1:6 that any other teaching is vain. Ele diz no verso 6 que qualquer outro ensino é vão. The overseer in chapter 3 is to be apt to teach. O episcopo no capítulo 3 deve ser apto para ensinar. In 4:6, E no capítulo 4, verso 6, the rehearsal of Christian teaching a revisão da doutrina cristã is what makes someone a good servant of Christ Jesus. é o que faz alguém se tornar um bom ministro de Cristo. In 5:17, No capítulo 5, verso 17, Paul says that the elder ruling well is one who labors in preaching and teaching. Paulo diz que os presbíteros que governam bem são aqueles que trabalham na doutrina e na palavra. Paul strongly condemns anyone who departs from this teaching in 6:3. E no capítulo 6, 3, Paulo exorta com força, fortemente, qualquer pessoa para se não desviar da doutrina que foi confiada. And at the very end of the book, E bem no final da sua epístola, as Paul draws this great epistle to a close, quando Paulo termina essa grande epístola para Timóteo, he returns to the centrality of the ministry of the word one more time. ele volta a sua atenção para a centralidade do ministério da palavra mais uma vez. O Timothy, Ó Timóteo, guard the deposit entrusted to you. guarda o depósito que te foi confiado, Avoid the irreverent babble and contradictions tendo horror aos clamores vãos e profanos, of what is falsely called knowledge. aquilo que é falsamente chamado de ciência, For by professing it, some have swerved from the faith. porque alguns professando-a se desviaram da fé. Grace be with you. A graça seja contigo. This little survey
E esse estudo rápido aqui by no means exhaustive, não é um estudo exaustivo. shows that the work of ministry is to preach and teach God's word. Demonstra para nós que a obra do ministério, o trabalho do ministério consiste em ensinar e pregar a palavra de Deus. The Spirit calls it a work and a service. E o Espírito Santo chama isso de um trabalho, de um serviço. Moreover, this work of the ministry Além disso, essa obra do ministério, esse trabalho do ministério, helps God's people. ajuda ao povo de Deus. It's at work in believers. Está operando na vida dos cristãos. Now I want to focus on a longer sustained passage Mas agora então eu quero gastar mais tempo numa passagem específica, with a bit more detail gastando um pouco mais de tempo e atenção nos detalhes, to emphasize these things. para enfatizar essas mesmas coisas. We turn to 1 Timothy 4:11 through 16. Então vamos para 1 Timóteo capítulo 4, de 11 a 16. Now I just surveyed 1 Timothy. Então eu acabei de dar um estudo rápido, dar uma passada por toda a primeira epístola de 1 Timóteo. But this passage is a particularly striking description of ministry. Mas essa passagem que temos aqui é bastante interessante quanto à sua descrição do ministério. In the first 4 verses, Nos primeiros 4 versos, Paul describes the duty of a Christian minister. Paulo descreve o dever de um ministro do Evangelho. Remember what Paul said up in verse 6 of this chapter. Presta atenção no que Paulo já tinha dito no verso 6 desse mesmo capítulo. If you put these things before the brothers, Se colocar essas coisas diante dos irmãos, se propuser essas coisas diante dos irmãos, you will be a good servant serás um bom servo, um bom ministro of Christ Jesus. de Jesus Cristo. So here is what the servant of Christ must do. Então aqui está a descrição do que o servo de Cristo deve fazer. First, a good servant of Christ must preach the word. Em primeiro lugar, um bom ministro ou servo de Cristo deve pregar a palavra. Verse 11, Verso 11. command and teach these things. Ordena e ensina estas coisas. The pronoun these things refers to all of Christian doctrine. E essa designação, estas coisas, refere-se a toda a doutrina cristã. Paul wants Timothy to charge believers concerning God's E ways. Paulo quer que Timóteo exorte os cristãos a respeito de todas essas doutrinas. That word command, E essa palavra manda ou ordena, it tells us how serious our calling is mostra para nós o quão sério o nosso chamado é. and the preaching is. E quão sério e quão importante a pregação é. This is because the stakes in gospel ministry are grave. E isso é importante porque o resultado do ministério do Evangelho é importante. Of course, commanding is never fun, Claro que ordenar ou mandar nunca é fácil ou divertido. but Timothy is also to teach. Mas Timóteo também deve ensinar. By the way, A propósito, commanding and teaching implies that God's word o ato de mandar e ensinar implica para nós, demonstra para nós que a palavra de Deus, when proclaimed, quando proclamada, is a sacred act of worship é um ato sagrado de adoração. because the content is God's word. Porque o conteúdo é a palavra de Deus. The commands and teaching are God's message to men. E o que nós vamos mandar e a mensagem é a mensagem de Deus para os homens. Preaching and teaching is an act of worship, O ato da pregação e do ensino é um ato de adoração, both for the one preaching tanto para aquele que faz o ato de pregação and those who hear him. e tanto para aqueles que também ouvem a pregação. But Paul didn't only want Timothy to teach the word. Mas Paulo não queria que Timóteo só ensinasse as palavras, a palavra. He also wanted him to exemplify the word. Ele também exortou Timóteo a exemplificar o evangelho. This is in verse 12. Isso encontra-se no verso 12. Let no one despise you for your youth, Ninguém despreze a tua mocidade, but set the believers an example in speech, mas sê o exemplo aos fiéis na palavra, in conduct, in love, no trato, na caridade, in faith, in purity. no espírito, na fé e na pureza. Whenever someone preaches God's word, Toda vez que alguém prega a palavra de Deus, people find many reasons to dismiss his teaching. as pessoas encontram muitas razões para não dar ouvidos ao seu ensinamento. In Timothy's case, it was his young age. E no exemplo de Timóteo era o fato de que ele era jovem, a sua mocidade.
The statement, let no one despise your youth, E essa afirmação, ninguém despreze, ou não permita que ninguém despreze a tua mocidade, is for Timothy é uma instrução específica para Timóteo, more than for the church. mais do que para a igreja. This epistle is written primarily to Timothy. Essa epístola foi escrita primariamente para Timóteo. How is Timothy to prevent the temptation of contempt? Como é que Timóteo vai impedir esse desprezo à sua pregação? By others on his youth? Para que outros não desprezem a sua mocidade? Well, the text tells us. Bem, o texto nos diz isso. By being an example. Sendo um exemplo. Verse 12 is a compound sentence. E o verso 12 é uma sentença coordenada. The two ideas are connected and set apart by high contrast. E as duas ideias estão coordenadas por um contraste. The scorn of youth O desprezo da mocidade is offset by a godly example. é equilibrado pelo bom exemplo. The one remedies the other. O exemplo vai resolver ou remediar esse desprezo. The example of Timothy was to be in speech, E o exemplo de Timóteo deveria ser na sua palavra, in conduct, no seu trato, na sua conduta, in faith, in love, and in purity. na pureza, na fé e no amor. By the word example, E a palavra exemplo, we see that these virtues vemos que essas virtudes que aqui estão should be true both in the pastor and in the church members. deve ser vista tanto na vida do pastor quanto na vida dos membros. He's to set an example. Ele deve dar um exemplo. This implies that the body is to follow his example. Isso implica a ideia de que o corpo deve seguir esse exemplo. Timothy is to be an example in speech. E Timóteo deve ser um exemplo nas suas palavras, na sua fala. His talk at church should match his talk at home. A sua fala na igreja deve ser consistente com a sua fala em casa. His lips must never pass deception. Os seus lábios jamais devem permitir o engano No slander, ou a maledicência no gossip. ou fofoca. He's to be an example in conduct. Ele deve ser também um exemplo na sua conduta, no seu trato. People should look at a pastor and say, As pessoas devem olhar para um pastor e dizer: that's how a Christian acts. é assim, dessa maneira que um cristão age. He must be an example in love. Deve ser também um exemplo de amor. I think Paul means love for other believers. E eu penso que Paulo está se referindo ao amor pelos outros cristãos. But no matter what, he's to seek others' good. Não importa o que, ele deve buscar o bem do próximo. He's to forgive them Ele deve perdoá-los when others wrong him. quando ele for atacado pelos outros. In purity, Na pureza, the man of God must set an example in moral purity. um homem de Deus deve dar um exemplo na pureza moral. How appropriate for young Timothy. Que é apropriado para o jovem Timóteo. Probably around 30-something, maybe his late 30s in age. Talvez em volta de 30 anos, ou talvez já nos 30 e poucos anos. He must flee sexual temptation Ele deve fugir da tentação sexual. and keep himself pure. E deve se manter puro. Compare chapter 5, verse 22. Compare com o capítulo 5, verso 22. Keep yourself pure. Conserva-te a ti mesmo puro. This means more Isso significa mais than fleeing what is strictly considered pornography in our do society. que fugir ou nos afastar daquilo que é obviamente considerado pornografia nos nossos dias. Of course, it includes fleeing adultery and all fornication. É óbvio que significa fugir ou evitar a pornografia, o adultério e a fornicação. But he should be also careful to guard against eroticism in all its forms. Mas ele também deve fugir das coisas eróticas em todas as suas formas. From erotic images De imagens eróticas and lascivious podcasts e mensagens de lascívia and music. e música lasciva. He's to be an example in faith, Ele deve também ser um exemplo na sua fé, in his confidence in God's word, na sua confiança na palavra de Deus and his sovereignty over all events. e na soberania de Deus sobre todas as coisas. That God is in control even when things are going Que wrong. Deus está em controle de tudo, mesmo quando as coisas aparentam dar errado. And he knows whom he has believed E Ele sabe em quem Ele tem crido. and is persuaded E está persuadido that God will keep what he has committed. que Deus vai guardar aquilo que Ele prometeu. The pastor will never be sinless.
Um pastor nunca será sem pecado, but he should be an example. mas ele deve ser um exemplo. A good servant of Christ must preach the word and exemplify the word. Um bom ministro de Cristo vai pregar a palavra e vai ser um exemplo da palavra. But he's also to maintain the word. Mas ele também deve zelar pela palavra. Until I come, he says in verse 13, No verso 13 ele diz, até que eu vá, devote yourself to the public reading of Scripture, gaste seu tempo, persista em ler publicamente, to exhortation, a exortação to teaching. e o ensino. Do not neglect the gift you have, Não desprezes o dom que há em ti, which was given to you by prophecy, que foi te dado por profecia, when the council of elders laid their hands on you. com a imposição das mãos do presbitério. Timothy maintains the word two different ways. E Timóteo deve zelar pela palavra de duas maneiras distintas. Positively through a devotion to the public ministry of the word, De maneira positiva, persistindo no ministério público da palavra, da leitura da palavra. and negatively by not neglecting his gift. E de maneira negativa, não desprezando ou negligenciando o seu dom. Paul begins, until I come. E Paulo começa dizendo, até que eu vá. This is the third time he tells Timothy, he instructs Timothy in connection with his absence. E essa é a terceira vez que ele está dando instrução para Timóteo, baseado no fato de que ele está ausente. Paul would be doing these things if he were present. O próprio Paulo estaria fazendo essas coisas se ele estivesse presente com Timóteo. Timothy is, he says, to devote himself to these things. Timóteo deve consagrar a sua vida, persistir, gastar o seu tempo nessas coisas. He is to be earnest Ele deve ser persistente. and apply himself to these things. Ele deve aplicar-se a si mesmo nessas coisas. A good servant of Christ maintains the word positively Um bom ministro de Cristo zela pela palavra de maneira positiva, by devoting himself to its public ministry. ao persistir, gastar tempo no ministério público da palavra. First, he devotes himself to the public reading of Scripture. Ele persiste na leitura pública da palavra. This should be something that is done regularly in the assembly. Isso deve ser algo que deve ser feito com frequência nas reuniões ou nos cultos. This should be part of our worship. Isso deve fazer parte dos nossos cultos. We should not only be people who believe the Bible, Não devemos ser somente pessoas que creem na Bíblia, but those who read it and hear it. mas também devemos ser pessoas que leem a Bíblia e ouvem a Bíblia ser lida. Paul's command is so simple, E a instrução de Paulo é bastante simples. and yet many churches read little Scripture. E ainda assim, muitas igrejas gastam bem pouco tempo lendo as Escrituras. One of the great ironies I've found over my short time on this planet E uma das grandes ironias que tenho visto durante meu curto período nesse planeta is that oftentimes the churches that have ample readings of Scripture é que, em grande parte, as igrejas que têm bastante leitura das Escrituras are the ones who don't believe it. são as igrejas que não creem nas Escrituras. And the ones who do believe it E as igrejas que dizem crer nas Escrituras barely have time for it. quase nunca têm tempo para a leitura das Escrituras. We must read the Scriptures in our services. Devemos ler as Escrituras em nossos cultos. Devote yourself. Persiste nisso. In addition to the public reading of Scripture, Além da leitura pública das Escrituras, Timothy is to devote himself to exhortation and teaching. Timóteo deve persistir em exortar e ensinar. Timothy is to ensure the Word of God is prevalent in church gatherings. Timóteo tem que se assegurar de que o ministério da palavra esteja prevalente ou acontecendo nas reuniões da igreja. Again, he's to devote himself. He's to apply himself Ele deve persistir, ele deve gastar a sua energia, se certificar de que isso está acontecendo. to exhorting and teaching God's Word. A exortação e o ensino da palavra de Deus. Negatively, De maneira negativa, Timothy maintains the Word by not neglecting his gift. Timóteo zela pela palavra ao não negligenciar o dom que ele tinha. Paul says, do not neglect the gift you have, Paulo disse, não despreze o dom que há em ti, which was given you by o prophecy que foi te dado por profecia, when the council of elders laid their hands on you. com a imposição das mãos do presbitério. I don't have time to get into the weeds in this verse. E eu não tenho tempo de gastar tempo nos detalhes ou nas coisas difíceis desse versículo. I think Paul's saying something like this. Eu acho que Paulo está dizendo algo semelhante a isso. At Timothy's ordination, Na ordenação de Timóteo,
some prophets were present, Alguns profetas estavam presentes. and they revealed what would happen with Timothy. E eles revelaram o que haveria de acontecer com Timóteo. But they especially said Mas especialmente eles informaram a Timóteo that God had given a gift of preaching to que Timothy. Deus havia dado a Timóteo um dom de pregar a palavra. You could see something similar going on in Acts 13, 1 through 3. Em Atos 13, 1 a 3, dá para ver algo semelhante acontecendo. But again, a calling to ministry Mas mais uma vez, um chamado para o ministério is a gift é um dom given to men dado aos homens by Christ the Lord. pelo próprio Cristo Senhor. This is the duty of a good servant of Christ. E essa é a responsabilidade de um bom ministro de Cristo. We've seen what he must do Já vimos o que ele deve fazer and how he is supposed to be an example. e como ele deve ser um exemplo. We've seen how he's to maintain the word. Já vimos como ele deve persistir ou gastar tempo na palavra, exemplificar, pregar a palavra. But to what end? Com que propósito então ele deve fazer tudo isso? Paul explains that the good servant of Christ will see the following fruit. Paulo então explica que o ministro de Cristo verá este fruto no seu ministério. The fruit here is that all may see the progress of Timothy. E o fruto aqui é para que todos vejam o seu progresso, para que o seu progresso seja manifesto a todos. The congregation should see him improving. A congregação deve observar a sua melhora. And so Paul says, so that all may see your progress. E Paulo diz para que todos vejam o seu progresso. It should be obvious. Deve ser óbvio para todos. But how is he to improve? In what way? Mas de que maneira ele deve melhorar? De que maneira o seu progresso deve ser manifesto? Well, Paul tells us, Paulo nos diz. practice these things, Ele diz, ocupa-te nestas coisas, immerse yourself in them. se gaste toda a sua energia nessas coisas. In the context of this section, E no contexto imediato que estamos estudando, these things that Timothy must practice estas coisas que Timóteo deve praticar is the ministry of the word. é o ministério da palavra. Paul says Timothy progresses by practicing these things. Paulo diz que o seu aproveitamento seria melhorado ao praticar essas coisas, a se ocupar nessas coisas. He's not simply to repeat them, Ele não deve simplesmente repetir as mesmas coisas, but to cultivate his skill through repetition. mas ele deve cultivar a sua habilidade através da repetição. The ministry of the word is like a fine skill or art. O ministério da palavra é como uma habilidade de artes finas, uma habilidade específica. It's like carpentry or playing a musical instrument. É como tocar um instrumento musical ou como a carpintaria. Yes, you must practice, Sim, você deve praticar, but you practice in the midst of growing in that skill. mas você pratica na medida que você aprende fazendo aquela tarefa. We ministers must cultivate our ability to communicate E nós que somos ministros devemos cultivar a nossa habilidade de comunicar. and our understanding of God's word. E devemos desenvolver o nosso entendimento da palavra de Deus. And that's why conferences like these are so important. E é por isso que conferências como essa são tão importantes. And we must continue in this work. E devemos nos ocupar nessa tarefa. Second, Timothy improves by immersing himself in his ministry of the word. Em segundo lugar, Timóteo demonstra o seu aproveitamento mergulhando a si mesmo nessa tarefa, se envolvendo profundamente nessa tarefa. He is to be in these things, Ele Paul deve says. se ocupar destas coisas. And in this way he feeds the flock. E dessa maneira ele vai alimentar o rebanho. In verse 13, Paul said, devote yourself. No verso 13, Paulo disse, persiste. Then he said, do not neglect. E no verso 14 ele disse, não negligencie, não desprezes. Then he adds, practice. E no verso 15 ele diz, ocupa-te, pratica essas coisas. And finally, immerse. E por último ele diz, mergulha, persevera nessas coisas. It's overwhelming. É uma grande tarefa, But there's more. mas há mais coisa ainda. Finally, the fruit of Timothy's ministry is salvation. E finalmente, o fruto do ministério de Timóteo é a salvação. Paul tells Timothy to watch himself. Paulo diz para Timóteo, tenha cuidado de ti mesmo. He says, keep a close watch on yourself. Tenha bastante cuidado da sua própria vida. Some people like to go to the mall or park and people watch. Às vezes as pessoas gostam de ir para um shopping ou para um parque e ficar vendo as pessoas passando. That's the idea here. E essa é a ideia aqui.
but he's watching himself. Mas em vez de ficar olhando para as pessoas, devemos olhar para nós mesmos. He needs to watch himself, Ele deve cuidar de si mesmo, that he avoids temptation or scandal. para que ele não caia na tentação ou não caia em escândalo. But Timothy's gaze is to be both on himself and the teaching. Então, o olhar de Timóteo deve estar tanto em si mesmo como no seu ensino. He is to watch carefully that his teaching Ele deve tomar bastante cuidado para que o seu ensino and the teaching ministry of the church generally e o ministério de ensino da palavra em geral conforms to the apostolic deposit. seja conformado com o depósito apostólico. Paul tells Timothy to continue to proclaim the word carefully. Paulo diz a Timóteo que ele deve continuar a proclamar a palavra cuidadosamente. Keep a close watch on yourself and on the teaching. Tenha cuidado de ti mesmo e do ensino, da doutrina. Life and death are in the balance. A vida e a morte dependem disso. If the gospel is proclaimed truthfully or not, Se o evangelho for pregado de maneira verdadeira ou não, if we do not lift up Jesus Christ se nós não exaltarmos a Jesus Cristo and his substitutionary atonement on the cross e a sua morte expiatória na cruz and his glorious resurrection, e a sua gloriosa ressurreição, if we stray to other extra biblical topics that we find more interesting, se nós desviarmos para outro tópico extra-bíblico que achemos mais interessantes, then the Word of God, então a palavra de Deus, souls could be ruined. Almas podem ser prejudicadas. The minister is not playing games. Então o ministro do evangelho não está brincando. Watch the teaching, he Ele says. diz cuidado da doutrina. And he emphasizes the point again. E ele enfatiza mais uma vez essa ideia. Persist in this, he says. Persevera nestas coisas. Why is Paul so concerned about this? Por que é que Paulo está tão preocupado com isso? Why is he hammering again and again? Por que que ele fica batendo na mesma tecla vez após vez? Teach, 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 teach. Ensina, ensina, ensina. Why the urgency? Por que esse senso de urgência? Well, he tells us why it's so important. Ele diz para nós porque isso é tão importante. Persist in this, Persevera nessas coisas. for by so doing you will save both yourself and your hearers. Porque fazendo isso salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Perhaps this catches us a bit off guard. Talvez isso nos surpreenda pouco aqui. Is Paul saying that Timothy is the Savior? Será que Paulo está dizendo que Timóteo é o Salvador? Is he saying we're saved by works, Será que Paulo está dizendo que vamos ser salvos por meio das obras? somehow apart from Christ? Talvez de alguma maneira sem Cristo? No. Não. But let me explain. Mas deixa eu explicar. The key is in the phrase, by so doing. A chave está na frase fazendo isto. By doing what? Fazendo o quê? By keeping a close watch on himself and on the teaching. Ao tomar cuidado de si mesmo e do seu ensinamento. And the kernel idea E a ideia central aqui is that Timothy is to hold to Christ's gospel. é que Timóteo deve agarrar o evangelho de Cristo He must keep teaching it. e ele deve perseverar em ensinar o evangelho de Cristo. How do you continue teaching the gospel? Como é que você continua ensinando o evangelho? You must continue believing the Você deve gospel. continuar crendo no evangelho. He must keep living them out in his life Ele deve continuar vivendo o evangelho em sua vida, because he believes Christ. porque ele crê em Cristo. This is a call for Timothy to continue in the faith. E esse é um chamado para que Timóteo persevere na sua fé, ou continue na sua fé. I take Paul's words here in verse 16 E eu interpreto as palavras de Paulo aqui no verso 16, to be very similar to Jesus' parable of the seeds. sendo bastante semelhante às palavras de Jesus do semeador, ou das sementes. Timothy must remain in the word Timóteo deve permanecer na palavra and bear fruit. e deve produzir fruto. As 1 Corinthians 15:2 says, Como 1 Coríntios 15:2 diz, he must hold fast to the gospel ele deve reter o evangelho, unless he believed in vain. a não ser que ele tenha crido em vão.
That's how Timothy saves himself. É dessa maneira que Timóteo pode salvar a si mesmo. Faith in Christ is the instrument by which God saves men. A fé em Cristo é o instrumento pela qual Deus salva o homem. And by continuing to hold Christ by faith, E ao continuarmos a crer em Cristo através da fé, Timothy is saved here. Timóteo será salvo aqui. Don't be thrown off by the tense of the verb. Não seja enganado pelo tempo verbal do verbo. The scriptures use different tenses for saved all the time. As escrituras usam diferentes tempos verbais para a palavra salvação muitas vezes. Sometimes it's past. Às vezes é no passado. We're saved by grace. Já somos salvos pela graça. Sometimes it's present. Às vezes é presente. We're being saved. Estamos sendo salvos. And sometimes it's future. E às vezes é futuro. We will be saved. Seremos salvos. Similarly, Timothy also saves his hearers E de maneira semelhante, Timóteo também pode salvar aqueles que o ouvem, by adhering to Christ's teaching. ao perseverar na doutrina de Cristo. He sees unbelievers saved E ele vê que os incrédulos serão salvos when they receive the gospel he preaches. na medida em que eles recebem o evangelho que ele vai pregar. Timothy sees believers being saved. E Timothy sees believers being saved Timóteo vai ver crentes sendo salvos as the Spirit works in them na medida que o Espírito trabalha em suas almas, through his ministry, através do seu ministério, so they continue to hold to Christ crucified para que eles continuem se apegando à cruz de Jesus Cristo and grow in him e cresçam no conhecimento dele, by God's grace. através da graça de Deus. Preaching is God's appointed means E a pregação é um método que Deus escolheu of lifting up Christ crucified and Jesus- risen again, de exaltarmos o Cristo crucificado e ressurreto, which men must believe for salvation. que os homens devem crer para a sua salvação. Earlier we saw E anteriormente nós vimos that God uses the word to work graciously in men. que Deus usa a sua palavra para operar graciosamente nos homens. Paul says in Romans 10:17, Paulo diz em Romanos 10:17, faith comes by hearing, a fé vem pelo ouvir, and hearing by the word of Christ. e o ouvir pela palavra de Deus. Or 1 Corinthians 1:18, Ou 1 Coríntios 1:18, for the word of the cross is folly to those who are perishing, porque a palavra da cruz é loucura para os que estão perecendo, but to us who are being saved, mas para nós que estamos sendo salvos, it is the power of God. é o poder de Deus. Jesus himself confirms that the ministry of the word O próprio Jesus confirmou que o ministério da palavra is a means of God's saving work in believers. é um meio pelo qual Deus vai salvar as pessoas. And he teaches this in John E 17:17. ele ensina isso em João 17:17. Sanctify them by thy truth. Santifica-os pela tua verdade. Thy word is truth. A tua palavra é a verdade. Again, the ministry of the word is crucial in churches. Mais uma vez, o ministério da palavra é importantíssimo, é crucial nas igrejas. Preaching is an essential instrument A pregação é um instrumento essencial, appointed by God escolhido por Deus, to bring people to Christ para trazer as pessoas até Cristo and for believers to grow. e para que os cristãos cresçam. Preaching is how believers know what the apostles taught. É através da pregação que os cristãos vão saber o que os apóstolos ensinaram. And we saw from Ephesians 2 E vimos lá em Efésios capítulo 2, how that is the foundation of the church. como isso é o fundamento da igreja. And yet so many churches E mesmo assim, tantas igrejas are eager to run away from preaching estão ansiosas para fugir da pregação, or to make it more exciting. ou fazer da pregação algo mais empolgante. Up in the States, Lá nos Estados Unidos, the trend today a nova moda is to run movie clips é mostrar filmes. while you're preaching Enquanto você está pregando, você mostra o filme, as illustrations, como uma ilustração, or to innovate in this way and that way, ou tentar inovar dessa maneira ou daquela maneira, not to preach, para que você não pregue, but to have self-help talks. mas para que você tenha umas conversas ou umas palestras motivacionais.
Men think that they must use all sorts of other things E os homens acham que eles devem usar todo tipo de outras coisas to bring people to the Savior. para que as pessoas se acheguem ao Salvador. They think they need relevance Eles acham que eles precisam ser relevantes, or certain programs. ou que eles precisam adotar algum programa específico, alguma programação específica. They think that other things Eles acham que outras coisas will be more effective serão mais efetivas than what God has given. do que o próprio Deus nos deu. Or at very least, Ou pelo menos, they think these other things eles acham que essas outras coisas will help the word, vão ajudar a palavra. like it's lame or something. Como se a palavra fosse defeituosa ou algo assim. But look at what Paul wants Timothy to do. Mas preste atenção o que Paulo quer que Timóteo faça. Command, Manda, teach, ensina, let no one despise. não permita que ninguém despreze. Set the believers an example. Dê um exemplo aos fiéis. Devote, Persiste em ler. do not neglect. Não negligencies. Practice, Pratique essas coisas. immerse, Ocupa-te nelas. keep a close watch, Tenha cuidado. persist. Persevera. 10 commands 10 mandamentos to preach the word para pregar a palavra or live the word. ou viver a palavra. And each of them has to do E cada um desses mandamentos tem a ver with Timothy's commission com o chamado de Timóteo, as a minister of Christ. como um ministro de Cristo. And this is what we must do, brothers. E é isso que nós devemos fazer também, irmãos. This is God's idea Essa é a ideia de Deus. of what it means to be a Christian minister. O que significa ser um ministro de Cristo, de Jesus Cristo. You may have great administrative E skills. talvez você tenha muitas habilidades administrativas. You may be very funny and entertaining. Talvez você seja muito engraçado e divertido. You may have a great personality. Talvez você tenha uma grande e interessante personalidade. But this is your work, Mas essa é a sua tarefa. to preach the word of God. Pregar a palavra de Deus. And as a minister does this faithfully, E à medida que o ministro faz isso com fidelidade, he helps his church grow in their knowledge of Christ. ele ajuda a sua igreja a crescer no conhecimento de Jesus Cristo. And everyone in the church is growing. E na medida em que cada um está crescendo, Their own knowledge of Christ is growing. o seu próprio conhecimento de Cristo está crescendo. And so they're speaking the word to others. Então elas começam a falar a palavra umas às The members outras. themselves helping themselves Os próprios membros se ajudando uns aos to outros. be a holy church, Para que sejamos uma igreja santa, mature in the faith. matura na fé. And here a young man springs up, E aqui um jovem se levanta, filled with the knowledge of the word, cheio do conhecimento da palavra. and pastors the church after you. E pastoreia a igreja depois de você. And the work continues and continues, E a obra continua e continua. generation from generation, Geração após geração. in Christ's holy church. Na igreja santa de Jesus Cristo. Tonight we wanted to know not only what pastors do, Hoje à noite a gente queria ver não somente o que os pastores fazem, and hopefully we have a pretty good idea about that e by eu this espero time. que até esse ponto você já tenha uma boa ideia do que os pastores devem fazer. But we also wanted to know how this ministry connects to their leadership. Mas também queremos entender como esse ministério se relaciona à sua liderança pastoral. When we look at Scripture, we see the nature of their authority Ao olharmos para as Escrituras, vemos a natureza da autoridade do pastor. is not far removed Não está muito distante from the nature of their work. da natureza da sua tarefa ou da sua obra. The Bible teaches A palavra de Deus nos ensina that the authority of pastors que a autoridade dos pastores lies in their teaching ministry. está no seu ministério de ensino. We can first discern this in passages Podemos discernir isso em algumas passagens that deny authority que negam a autoridade to some in the church. para algumas pessoas na igreja. If you're still in 1 Timothy, Se você não estiver com sua Bíblia aberta em 1 Timóteo, look at verses 11 and 12 of chapter 2. olha para o capítulo 2, versos 11 e 12. Let a woman learn quietly with all submissiveness. A mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. I do not permit a woman to teach Não permito, porém, que a mulher ensine, or to exercise authority over a man. nem use autoridade sobre o marido, Rather, she is to remain quiet. mas que esteja em silêncio.
This passage has little to do with pastors. E essa passagem tem muito pouco a ver com pastores. At the same time, Mas ao mesmo tempo, Paul alludes to church authority in verse 12. Paulo está falando de autoridade na igreja no verso 12. How is the woman exercising authority over the man? Como é que a mulher usaria autoridade sobre os homens? She's teaching. Ela estaria ensinando. Not to teach Não ensinar is to learn significa aprender and to have a spirit of submission. e ter um espírito de submissão. So Paul's linking church authority Então Paulo está conectando a autoridade na igreja with teaching. com o ensino da palavra. The same truth is in 1 Corinthians 14, E a mesma verdade nós encontramos em 1 Coríntios 14, verses 33 and 34. versos 33 e 34. As in all the churches of the saints, Em todas as igrejas dos santos, the women should keep silent in the churches, as mulheres devem estar caladas nas igrejas, for they are not permitted to speak, porque não lhes é permitido falar, but should be in submission as the law also says. mas estejam sujeitas como também ordena a lei. Again, to not speak Mais uma vez, não falar is to be in submission. significa estar em submissão. Teaching is the way one exercises authority in the church. Ensinar é a maneira como alguém exerce autoridade na igreja. The connection between church authority and preaching God's word E a conexão entre a autoridade na igreja e o ensino da palavra de Deus is not only seen in the prohibitions from women teaching, não é só visto nessas proibições para que as mulheres ensinem, but it's also seen in 1 Timothy 5:17. mas também é vista em 1 Timóteo 5:17, Where Paul says, onde Paulo diz: "Let the elders who rule well os presbíteros que governam bem be considered worthy of double honor, sejam estimados dignos de duplicada honra, especially those who labor in preaching and teaching." especialmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Some understand this to introduce a class of ruling elders. Alguns entendem que esse versículo está apresentando para nós uma classe de pastores ou presbíteros que governam. It's hardly clear enough to hang your hat on Mas this é verse. muito difícil você tirar isso dessa passagem porque ela não é clara o suficiente para isso. I don't think any such office exists in the church. Eu não penso que esses presbíteros que governam existem na igreja. All elders rule. Todos os presbíteros governam. We have no warrant for ruling elders. Não temos nenhuma passagem que nos ensina que temos presbíteros que estão especialmente designados com a governança. The only people who lead in churches in Scripture De acordo com as Escrituras, as únicas pessoas que lideram na igreja are those who speak God's word. são aqueles que falam a palavra de Deus. So Paul distinguishes here between members of the same class. Então Paulo aqui está distinguindo entre membros da mesma classe. That is, he distinguishes between different kinds of preaching elders. Então ele está falando de diferentes tipos de presbíteros que pregam. Some elders labor hard in preaching and teaching. Alguns trabalham duro na obra de pregar e ensinar. Other elders are either lazy Alguns outros são preguiçosos or busy with other things. ou estão ocupados com outras coisas. It's those who labor well E são esses que trabalham bem who should get the double honor. que devem ser dignos de duplicada honra. The point for us Mas o importante para nós is the connection between ruling é a conexão entre governar and the ministry of the word. e o ministério da palavra. To labor in the hard work of preaching Os que trabalham na obra difícil da pregação. is what Paul says it means. É o que Paulo significa que quer dizer. To rule well. É isso que significa governar bem. In Hebrews 13:17, E ainda Hebreus 13:17, the leaders who are to be obeyed os líderes que devem ser obedecidos are those who in verse 7 é aqueles que no verso 7 spoke to them the word of God. falaram a palavra de Deus para eles. 1 Peter 5 is also helpful. 1 Pedro 5 também é útil. In verses 1 through 5, Nos versos de 1 a 5, we learn that the apostles did not differentiate nós aprendemos que os apóstolos não faziam diferença between the titles pastor, elder, and bishop. entre os títulos de presbítero, pastor e bispo. Peter exhorts the elders
Pedro exorta aos presbíteros, who are to shepherd or pastor the church que devem pastorear ou apacentar o rebanho, while overseeing the church, enquanto eles estão supervisionando a igreja, using the verb form of bishop, usando a forma verbal da palavra bispo. which I understand from Roberto, E eu entendi através do Roberto, doesn't come out very clearly in your Portuguese translation. que não fica bem claro na versão do português, mas está na expressão tendo cuidado, é a forma verbal da palavra bispo. But all three titles are there, Mas todos os 3 títulos estão aqui apresentados, either in noun or verb form. ou na forma de substantivo ou na forma verbal. Elder, pastor, bishop. Presbítero, pastor e bispo. And that teaches us that the New Testament looked at one office as having those 3 names. E isso nos ensina que o Novo Testamento via um ofício como tendo essas 3 designações. When you study Acts 20, E ao estudar Atos capítulo 20, you actually find the same thing. você encontra exatamente a mesma coisa. The New Testament considered pastor, elder, and overseer E o Novo Testamento então considerava o presbítero, o pastor ou o bispo, o supervisor, to be different names for the same office. como sendo designações diferentes para o mesmo ofício. What's interesting in 1 Peter 5 for our purposes Mas o que é interessante em 1 Pedro 5 para os nossos propósitos is that while Peter gives to pastors é o que, enquanto Pedro dá aos pastores the responsibility of shepherding or leading the flock, a responsabilidade de apacentar ou liderar o rebanho, he tells them that their rule ele diz para eles que o seu governo ou a sua liderança is not one não é uma liderança of making decisions for the congregation. de fazer decisões para a congregação, For he explicitly forbids pastors porque ele explicitamente proíbe os pastores, in verse 3 no verso 3, from domineering over those in your charge. de dominar sobre aqueles que estão debaixo do pastor. Let me conclude. Deixa eu concluir. What is your idea of a good minister? Qual é a sua ideia de um bom ministro? Kisses all the babies? Será que é alguém que dá beijo nos bebezinhos? Can make a really nice church brochure? Alguém que pode fazer um panfleto ou um folheto interessante para a igreja? Married to someone who plays the piano? Casado com alguém que pode tocar o piano? Paul's idea of a minister's progress A ideia de Paulo do progresso de um ministro is in connection with his ability está conectada, relacionada com a sua habilidade to teach and preach the word of God. de ensinar e pregar a palavra de Deus. This is your work Esse é o seu trabalho, if you are a pastor. se você é um pastor. And if you are not a pastor, Se você não é um pastor, this is what you want your pastor to do. é isso que você quer que seu pastor faça. God has given to ministers a moral and solemn obligation E Deus tem dado aos ministros uma obrigação moral e solene to proclaim his word to Christ's flock. de proclamar a sua palavra para o rebanho de Cristo. And this is why so many of our churches E é por isso que tantas das nossas igrejas have the pulpit in the center. têm o púlpito bem no centro. It's because of our view of Christian ministry. É por causa da nossa visão do ministério cristão. It is through the word É através da palavra that God is at work que Deus está operando in the lives of his people. na vida do seu povo. And when we emphasize preaching, E quando nós damos ênfase à pregação, in this way Christ is doubly exalted. desta maneira, então Cristo é duplamente exaltado. We glorify Christ because we obey him, Nós glorificamos a Cristo porque o obedecemos. going about ministry E indo fazer o the ministério way he taught us. da maneira que Ele nos ensinou. A word-centered ministry also exalts Christ Um ministério centrado na palavra também exalta a Cristo, because he is the subject matter porque Ele é o assunto da palavra. of so much of our preaching. E Ele deve ser o assunto das nossas pregações. With this all in mind, Com tudo isso em mente, Acts 20. Recall Paul's words to the Ephesian elders in Acts 20 lembre-se das palavras de Paulo aos Éfesos em Atos 20. and his own description of his ministry among them. A sua própria descrição do ministério entre eles. Paul says his only desire
Paulo disse para eles que o seu único desejo is to finish the ministry Christ gave him. era de terminar o ministério que Cristo havia lhe dado. This is a good way to live. E essa é uma boa maneira de vivermos nossas vidas. And he says in verse 26, E ele disse no verso 26, therefore I testify to you this day portanto vos protesto no dia de hoje, that I am innocent of the blood of all. que eu estou limpo do sangue de todos, For I did not shrink porque eu nunca deixei from declaring to you the whole counsel of God. de vos anunciar todo o conselho de Deus. As the passage continues, E à medida que essa passagem continua, he urges them to pay attention to themselves ele exorta a eles que eles também prestem atenção a si mesmos. and the churches which God purchased with his own blood. E também as igrejas que Cristo comprou com seu próprio sangue. He warns them about wolf-like false teachers. E ele os alerta contra os falsos mestres que se parecem com lobos. And then in one of the most harrowing prophecies in Scripture, E em uma das profecias mais impactantes das Escrituras, he even warns them ele ainda os avisa e exorta that some of them will twist God's truth. que alguns deles mesmos iriam distorcer a verdade de Deus. And he closes in verse 32. E ele termina no verso 33. And now I commend you to God E agora eu vos encomendo a Deus and to the word of his grace, e a palavra da sua graça, which is able to build you up que pode vos edificar and to give you the inheritance e lhes dá a herança among those who are sanctified. entre aqueles que são santificados. Finally, remember the Great Commission. E ele lembra a eles a grande comissão. I can think of no more simple but profound statement E eu não posso pensar em nenhuma afirmação mais simples, mas tão profunda, of Christian ministry. do ministério cristão. Jesus came and said to them, E Jesus Cristo veio e disse para eles: all authority in heaven and on earth has been given to me. toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Go therefore Portanto, ide and make disciples of all nations, e fazei discípulos de todas as nações, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, teaching them to observe e ensinando-os a observar all that I have commanded you. todas as coisas que eu vos tenho ordenado. And behold, E eis I am with you always, que estou convosco sempre, even to the end of the age. até a consumação dos séculos. Would you give me a minute to tie this week together? Será que você me dá mais um minuto para encerrar nosso tempo, essa semana juntos? God has a big vision of his church. Deus tem uma grande visão a respeito da sua igreja. At the center is Jesus Christ, Bem no centro está Jesus Cristo. the head of the church. Ele é o cabeça da igreja. The purpose of the church O propósito da igreja is to bring God glory. é trazer glória a Deus. The church of Jesus Christ is a vibrant, spiritual body A igreja de Jesus Cristo é um corpo espiritual e vibrante, made up of saints composta de santos, who have confessed Jesus is Lord. que confessam a Jesus Cristo como seu Senhor. They show the realities of this confession E eles demonstram a realidade dessa confissão in the church ordinances. nas ordenanças da igreja. And Christ gave the church E Cristo deu à igreja the apostolic teaching o ensino apostólico, that we have preserved in the New Testament writings, que nós temos preservado para nós nos escritos do Novo Testamento, so that his flock would know how to be saved, para que o seu rebanho saiba como ser salvo, what to believe, e no que crer, how to live, como viver a vida and how to be a church. e como ser uma igreja. And pastors continue to proclaim the apostles' word today, E os pastores continuam a proclamar a palavra dos apóstolos nos dias de hoje, exalting the Lord Jesus Christ. exaltando o Senhor Jesus Cristo. And they thus equip the saints, E eles então aperfeiçoam, equipam os santos, so those spiritual people para que aquelas pessoas espirituais can handle the keys of the kingdom possam segurar as chaves do reino and govern themselves responsibly. e se governarem a si mesmos responsavelmente.
We are Baptist churches Nós somos igrejas batistas. because we love Jesus Christ. Porque nós amamos ao Senhor Jesus Cristo. Because this is the way He is exalted in our churches. E porque é desta maneira que Ele é exaltado nas nossas igrejas. So that God gets all the glory Para in que the Deus church. receba toda a glória na igreja. To God alone be glory. E somente a Deus seja a glória. Amen. Amém. Let us pray. Vamos orar. Oh Father, Ó Pai, we hallow your name. nós adoramos o Teu nome. Who is sufficient for these things? Quem é suficiente para essas coisas? Who are we Quem somos nós to be involved with such a holy, glorious work? para estarmos envolvidos nessa obra tão gloriosa e tão santa? It would be enough for us Seria o suficiente para nós simply to gaze at your glorious work in the church throughout the ages. simplesmente observarmos e olharmos para a obra gloriosa da igreja, da tua igreja pelos séculos. And yet you've brought us into this church. Mas o Senhor nos acrescentou à igreja. And for the Christian ministers and pastors among us, E para os ministros e pastores do evangelho entre nós, you've given us a work to do o Senhor nos deu um trabalho, uma obra a fazer, so that you would be glorified. para que o Senhor seja glorificado. What a comfort it is to know Que consolo é sabermos that the work we talked about this evening que o trabalho do qual falamos esta noite, is ultimately your work. em última análise, é a tua obra. That you do your work in your people Que o Senhor faz a tua obra em teu povo, through the word proclaimed através da proclamação da palavra by the Holy Spirit. e através do Espírito Santo. And so give us a confidence Então nos dá uma confiança to go forward, de seguirmos adiante, looking to you for your blessing olhando para ti para buscar alcançarmos a bênção, as we pour ourselves out ao gastarmos a nós mesmos in Christian ministry, no ministério cristão, so that you would be glorified para que o Senhor seja glorificado. until we see our blessed Savior A- face to face. Até o dia que veremos o nosso Salvador bendito face a face. We thank you for His shed blood Obrigado pelo seu sangue derramado and the fellowship we have in Him. e pela comunhão que temos nele. And pray these things in Jesus' E name. eu oro essas coisas no nome de Jesus. Amen. Amém.